Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, sou professor de Direito Processual, Prática e Direito Previdenciário na PUC Minas e na Escola Superior Dom Helder Câmara. Hoje é dia 18/5/2020 e nós vamos falar, a princípio, a última parte da matéria com a tutela provisória, já que nós vamos trabalhar a tutela provisória de evidência, né, que não é mais uma tutela provisória de urgência. Eu informo a todos os presentes que vocês estão sendo gravados, né, e que essa aula será posteriormente disponibilizada no YouTube para aqueles alunos que não puderam estar presentes na nossa videoconferência e para que eles tenham uma liberdade superior a 14 dias para assistir a aula. Nós falamos de tutela provisória de evidência, e eu relembro a vocês aquela nossa primeira aula de tutela provisória que traz as 4 características da tutela provisória, né? A autonomia, né? A instrumentalidade, a revogabilidade e a provisoriedade. Então, ao tratarmos de tutela provisória de evidência, aqueles atributos gerais, eles também se aplicam para a tutela provisória de evidência. E aí eu tenho que mostrar para vocês a diferença entre esse instituto da tutela provisória de evidência com os outros institutos de tutela provisória de urgência, que é a cautelar e a antecipatória. Relembrando a vocês que a cautelar foi lecionada na segunda parte do vídeo, tutela provisória, segunda parte, e a tutela provisória de urgência, antecipatória e antecedente foi ensinada na terceira parte do vídeo, né? Todos eles também estão disponíveis no YouTube para vocês. Quando a gente fala de tutela provisória de evidência, né, o locus normativo, ou seja, a tutela de evidência está prevista, é o artigo 311 do CPC. Né? Obviamente, as disposições gerais, disposições gerais do artigo 294 e seguintes do CPC, então, ou seja, disposições gerais da tutela provisória, se aplicam também para a tutela de evidência. Então, seja o artigo 294, né, que fala de urgência e evidência, seja o 5, que fala que a tutela provisória é incidente, independe de pagamento de custas, a tutela de evidência incidente também não tem pagamento de custas. Falamos da provisoriedade no artigo 2, então a tutela provisória de evidência, ela também tem a provisoriedade e ela vale desde a decisão interlocutória até a prolação da decisão final, em que a tutela provisória é substituída pela decisão de tutela definitiva. E aí, o juiz pode revogar essa decisão, né? Pode, desde que seja decisão fundamentada, né? E isso envolve, obviamente, o atributo da revogabilidade. E falamos ainda que a competência para conhecer da tutela provisória de evidência é a mesma para o conhecimento do pedido final. E eu mostro para você o seguinte, que é possível requerer tutela provisória de evidência tanto em primeiro grau de jurisdição perante os tribunais. A previsão está no artigo 299, parágrafo único. Quando você requer a tutela provisória perante o tribunal, a atribuição de decisão é do relator na artigo 932, inciso 2 do Código de Processo Civil, que prevê essa possibilidade de tutela provisória ser requerida tanto em processos de competência originária, que a gente chama de PCO, né, quanto em recursos. Voltando ao nosso tema, provisória de evidência, eu posso falar para vocês o seguinte, quando nós falamos de tutela provisória de evidência, o que chama atenção a princípio, a primeira observação, é a inexistência do requisito urgência para o deferimento da medida provisória. Ou seja, tutela de evidência nunca tem urgência. Pode até ter, mas a regra geral é que não tenha essa evidência. Então, vamos falar de regra geral. A regra geral tem apenas evidência e não tem urgência. E o que é o requisito do nome que a gente chama de evidência? Tá?
o requisito evidência ele se caracteriza pela altíssima probabilidade de requerimento do direito material da parte requerente. Quando a gente fala da parte requerente, né, necessariamente o autor, né, ou o réu reconvinte, porque o réu reconvinte também pode pleitear a tutela provisória de evidência, tá? Desde que o faça em sede de reconvenção. Tá? O que não é uma tutela de evidência requerida pelo réu em sede de contestação, porque aqui nós não estamos falando de poder geral de cautela, nós estamos falando de altíssima probabilidade de reconhecimento do direito material, que é o requisito da evidência. Tá? E ao falarmos desse requisito de evidência pela altíssima probabilidade, nós temos algumas hipóteses que caracterizam a alta evidência. Né? Então, a primeira hipótese, então vamos lá, vamos para hipóteses. A hipótese prevista também no artigo 311 é, né, que o pedido do autor ou do réu reconvinte esteja amparado em precedente judicial a ele favorável. A ele favorável. Então, quando nós falamos de precedente judicial a ele favorável, ou favorável ao autor, significa que o autor ajuda a justiça inicial, junta um precedente de tribunal superior ou do tribunal, dependendo daquelas hipóteses, né, que eu já falei anteriormente para vocês, mas, para falar a verdade, eu vou voltar a falar hoje, né? E o precedente, ele é compatível com o mérito do pedido, não é isso? Então, ou seja, o pedido da parte, é compatível com o precedente judicial. Isso mais é do que a teoria do stare decisis é aplicável, a teoria do stare decisis, aplicável às petições iniciais. Vocês vão estudar a teoria dos precedentes judiciais em processo civil 2 novamente, né? Mas essa teoria do stare decisis, ela outorga força aos precedentes judiciais. Então, quando nós estamos falando disso, eu estou fazendo aqui uma referência para vocês. E aí, a partir dessa ideia, eu tenho que falar o que é um precedente judicial. Precedente judicial, senhores, primeiro, se eu tiver uma súmula de tribunal superior, e essa súmula pode ser vinculante ou não. Se eu tiver uma súmula vinculante, automaticamente ela tem que ser observada pelo juízo inferior em função do efeito de transcendência dos motivos. Agora, se eu tenho uma súmula orientada, que a gente chama que ela não é vinculante, ainda assim ela recebe força, e essa força se dá por meio de tutela provisória de evidência. Outro caso acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos. Então, quando a gente tem recurso repetitivo, nós estamos falando daquele fenômeno que vocês devem ter estudado em direito constitucional, de objetivação do processo subjetivo. Alguns processos subjetivos que, em regra, somente feitos inter partes, eles são afetados pelo interesse público no julgamento e, automaticamente, esse julgamento ele passa a produzir eficácia erga omnes não vinculante. Então, ou seja, aquele processo que, em regra, produziria efeitos apenas em partes do processo, passa a produzir para toda a sociedade brasileira como um todo. Disso, desse acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, vocês têm que saber que os acórdãos proferidos nos incidentes recursais, nos incidentes recursais, que a gente chama incidente de resolução de
de demandas repetitivas, que é o IRDR, e a ação de competência, ele também vai ser considerado como um precedente, tá? E, finalmente, nós temos mais um caso importante, mais um caso, que é o quê? As súmulas de tribunais de justiça que interpretam direito local, lei local. Lei, eu vou até falar direito ou lei local. E o que é uma lei local? É a lei estadual ou municipal, ou, propriamente dito, ou atos administrativos. Vamos falar de regulamentos de mesma natureza. Então, isso que está escrito aqui para vocês são os precedentes que são conhecidos hoje em dia dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Esses são os precedentes. Então, eu volto à ideia. Se o pedido da parte autora ou ré reconvinte, ele tem aderência, tá? Trata da mesma hipótese fática do precedente, e ele pede a mesma coisa que o precedente decidiu, automaticamente é possível a tutela de evidência. E essa é a primeira hipótese de tutela de evidência do artigo 311. Segunda possibilidade de tutela provisória de evidência é a hipótese em que nós tivermos, né, claramente, um pedido repersecutório, tá? Fundado em contrato escrito, não é isso? Que prova um contrato escrito de depósito. Então, quando a gente fala desse contrato escrito de depósito, gente, nós estamos falando que para aquelas ações, isso aqui seria para as ações de apreensão de bens, especialmente a fiduciária, é possível a consecução de tutela provisória de evidência. Quando nós falamos dessa busca e apreensão fiduciária, vocês têm que lembrar o seguinte, que o Decreto-Lei 911 de 1969 previu o contrato de alienação fiduciária de imóveis, especialmente de veículos hoje em dia, né? E esse contrato de busca e apreensão, nesse contrato de depósito, seria um depósito atípico, porque rescindido o contrato de alienação fiduciária, a posse direta do bem deve ser devolvida à instituição financeira. Então, nós estamos falando do Decreto-Lei 911, né? E o Decreto-Lei prevê financiamento de veículo quando o devedor fiduciário deixa de cumprir o contrato de financiamento, aí ele deve devolver o bem. E caso ele não faça e não regulamento, não purgue a mora do contrato de financiamento, a instituição financeira ela vai ajuiza a ação de busca e apreensão fiduciária. E nessa busca e apreensão fiduciária é um requerimento liminar. E esse requerimento liminar se caracteriza como tutela provisória de evidência a ser concedida dentro do processo.
E aí, o que eu apresentei aqui para vocês? Eu apresentei duas hipóteses de tutela de evidência que podem ser deferidas mente. Duas hipóteses. Então, para essas hipóteses, então, quais são? Tutela provisória de evidência com base em precedente judicial, tutela provisória de evidência com base em contrato escrito e ação repersecutória de bem, que é uma ação de busca e apreensão de bem, tá? Nesses dois casos, a tutela provisória de evidência pode ser concedida liminarmente, tá? Isso, quando a gente fala liminar, nós estamos falando independentemente da oitiva da parte contrária, né? E mesmo sem audiência de justificação, que também seria admissível em tutela provisória de evidência. Mas, normalmente, aqui, a gente vê que a prova para tutela de evidência seria em regra geral, não é isso? Documental. Então, como é que você prova? É uma questão de direito, tá? E essa questão de direito envolve prova tal e interpretação de lei, que são os elementos constitutivos das questões exclusivamente de direitos. Então, até na ação de busca e apreensão fiduciária, você vai ter que ter o contrato escrito e a notificação extrajudicial para conseguir do decreto 111. Tá bom, gente? Então, essas seriam os atributos de tutela provisória de evidência. A partir dessa ideia de tutela provisória de evidência, nós temos o terceiro caso de tutela provisória de evidência, que a doutrina chama de manifesto propósito protelatório da defesa. Então, quando nós falamos de manifesto propósito protelatório da defesa, esse manifesto protelatório ele se classifica de duas formas. O que é o manifesto propósito protelatório da defesa? Quando o réu não quer se defender de maneira injusta, exercendo contraditória e ampla defesa. Ele só quer, de fato, postergar o procedimento, ele quer enrolar o procedimento para que ele seja condenado no maior tempo possível, né? Então, isso é muito comum dentro do processo civil, se defenderem em caráter protelatório para que eles possam, de fato, conseguir postergar futuras dívidas ou futuras obrigações dentro do processo civil. Então, essa é a primeira hipótese. E a segunda hipótese, que para mim entra também no terceiro tipo de tutela de evidência, é quando o réu simplesmente contesta a ação e não opõe fato suficiente para desconstituir o fato constitutivo do direito ao autor. Vocês estão acompanhando? E ela não junta documentos nesse sentido. Tá? Então, eu mostro para vocês o seguinte, tá? Que a provisória de evidência, a tutela provisória de evidência, ela pode ser concedida sempre que o réu estiver postergando o feito, de forma a evitar a sua condenação dentro do processo civil. Mas isso não tem que ser caracterizado apenas por uma petição, né? Tem que ser caracterizada por várias petições, e essas várias petições se iniciam pela própria contestação. Se o réu apresenta uma contestação que não opõe dúvida razoável do autor, já cabe a tutela provisória de evidência, né, que é aquela do artigo 311, inciso 4. Né? Agora, se ele vai postergando e vai apresentando diversas petições, contestação, e aí ele vai atravessando petições entre aspas, uma prática viciada que alguns fazem de mandar uma petição antes de ser intimado para se manifestar sobre ato, e aí ele vai inundando o juiz de manifestações protelatórias, aí vai a hipótese do inciso 1 do artigo 311. E aí eu vou transcrever o artigo 311 aqui para vocês no chat,
para que vocês possam rever todos os conteúdos que eu falei aqui hoje, com relação à tutela de evidência. Então, lá no 2015, nós temos a tutela de evidência da seguinte forma, não é isso? Primeiro, o caput vai dispensar o requisito urgência, que eu expliquei para vocês, não é isso? Então, eu não tenho de dano ao direito material, nem risco ao resultado útil do processo, não tem, tá? E segundo, eu tenho, inciso 2, aquelas hipóteses em que existe o precedente favorável ao pedido, e na do inciso 3, em que eu tenho a busca e apreensão com contratos reais, é isso? Então, contrato de depósito real. Tudo bem, senhores? Não é só para busca e apreensão fiduciária, podem ser outras buscas e apreensões, tá? Um contrato de depósito judicial, ou eu posso ter um contrato de depósito que não seja derivado de alienação fiduciária, tá bom? O que eu falo para os meus alunos é que o inciso 3, de fato, foi inserido no CPC de 2015 por lobby bancário das instituições financeiras, do Congresso Nacional, para assegurar a compatibilidade do Decreto-Lei 911 com o Código de Processo Civil de 2015, que veio a posteriori, né, gerando uma espécie de recepção infraconstitucional pelo Código Geral da lei específica, né? E, finalmente, nós temos a do inciso 4, que pode ser caracterizada apenas com a contestação, né, quando ele não opõe dúvida à pretensão do né, ou do réu reconvinte, também volto a falar isso, e quando há manifesto propósito protelatório por reiteradas manifestações dentro do processo, contrárias ao trâmite normal do procedimento. O parágrafo único fala que as hipóteses do inciso 2, precedente e ação repersecutória, admitem liminar. E para concluir a nossa tutela provisória de evidência, é o seguinte, que o pedido principal tem que ser igual ao pedido de tutela provisória de evidência, né? Então, ou seja, é muito parecido com o que nós chamamos, né, de tutela provisória de urgência antecipatória, porque existe coincidência de pedido. Mas a grande diferença entre um e outro, né, para falar a verdade, as grandes diferenças são duas. Que na tutela antecipatória você tem o requisito urgência, que é dano ao direito material, né? E na tutela de evidência, não. E o terceiro e a segunda diferença é que, se a tutela de urgência for antecipatória e antecedente, ela pode estar sujeita àquilo que eu ensinei naquela aula 3, que é a estabilização da tutela provisória antecipatória. Enquanto que a tutela de evidência, ela não se sujeita à estabilização. Tá claro, gente? Não tem hipótese alguma estabilização. Então, ela tem que ser confirmada na decisão final que o juiz vai proferir, né, quando os autos forem concluídos para sentença. Ou quando for proferido o acórdão em julgamento. Tá claro, senhores? Eu saliento para vocês que, se for deferida a tutela provisória de evidência, ainda assim é cabível o recurso de agravo de instrumento, porque aí o agravo de instrumento estará previsto no artigo 15 do CPC. Mas falar que a interposição ou não do agravo não vai gerar a estabilização da tutela de evidência, porque esse instituto é diverso da tutela antecipatória. Dito isso, senhores, eu vou encerrar essa quarta aula de tutela provisória de evidência e eu vou me colocar à disposição dos senhores presentes para solucionar eventuais perguntas, né? Um abraço e se cuidem.